Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como objetivo principal falar mais das mesmas doutrinas, mais das mesmas escrituras e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do mesmo é quase sempre ao vivo, hoje é ao vivo, né? Nessa semana foi o primeiro dia ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal. Mas a gente quer dizer que você, que não congrega conosco, também é nosso convidado para estar aqui de terça a sexta, às 18 horas e 2 minutos, no nosso horário aqui do Canadá, de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, para quem é da terrinha. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente se lembrar, de terça a sexta, pelo menos, das palavras do salmista no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Finalmente, quem assiste o programa ao vivo está logado e participa do chat, comandado normalmente pelo nosso presbítero José Cláudio, ganha um boa noite personalizado, como eu já vou dar, e quem assistir depois vai ganhar aquele abraço apertado, mas só no final do programa, tá bom? Que Deus, fazem 33 graus em Montreal, e deixa eu dar boa noite aqui para a dona Moema mais uma vez, para o seu Donald também, que o Senhor abençoe vocês, para Keila, que Deus abençoe, para Jade também, que Deus te abençoe, Claes, Elaine e Bilinho, nosso tio Bilinho, Fernando Peçanha. Que Deus abençoe vocês, a família Mais do Mesmo vai se montando aqui e vamos trabalhar. Não que eu não tenha trabalhado nos outros dias, mas trabalhei em horas diferentes, né? Então vamos trabalhar. Bom, a gente está falando sobre crescimento, né? A gente está falando sobre se tornar parecido com o nosso pai, como aquela colocou no grupo da igreja lá, chamadinha, e é isso mesmo, nosso pai, nós temos que nos parecer com ele, né? E apesar da gente sempre buscar apresentar os temas aqui do programa de maneira mais descontraída, né? É o mais descontraído que eu consigo, né? Mesmo que a gente traga um título mais jocoso, assim, por exemplo, quando eu crescer, quando a gente fala de santificação, a gente está falando de algo muito sério, né? Então, por mais que seja descontraído, a gente não perde a seriedade no tema, né? Então, eu diria até como um amigo meu diz em português bem clássico, seriíssimo, né? O superlativo aí, para não botar defeito. Então, a gente está falando daquilo que se segue ao cristão depois dele ter sido justificado por Deus. Então, a gente vai falar desse processo um pouquinho mais uma vez, caso você ainda não tenha memorizado o que é ser justificado, ser declarado justo, né, pelo Pai. Então, se isso é o processo que segue seguinte à essa fase inicial, né, tem a ver com regeneração, com conversão, com justificação, é, é inexorável, né, é necessário, é absolutamente verdadeiro que um crente que experimentou Jesus busca a santificação. Então a gente precisa ter isso não como algo opcional, mas como algo seríssimo, né? Como algo que evidencia, inclusive, a qualidade do nosso conhecimento sobre Deus. Então, se ontem nós falamos mais no Antigo Testamento, eu pretendi mostrar que esse papo de santidade, né, que a gente fala aqui, que a gente ouve falar, ele não foi criado por homens velhos e cansados da vida, que já perderam prazer nas aventuras, né? Ou que se tornaram religiosos por causa disso. Esse era o meu desejo quando era garoto, só me tornar religioso depois dos 40. Eu achava que 40 era muito velho, né? Então eu devia ter uns 14, 15 anos, mas graças a Deus não deu certo o meu plano. Então esse papo de santidade não é coisa só de gente que já não tem mais o que fazer, né? Depois de curtir a vida, resolve se tornar religioso ou se afastar do pecado. Mas santidade foi algo exigido por Deus, tanto para a nação de Israel, como a gente viu, como também individualmente. Então, para a nação como um todo, Deus separou a nação, Deus quis que a nação se santificasse, e a nação é composta por indivíduos. Então, essa necessidade ela é tanto individual quanto coletiva, né? Então, hoje a gente vai dar uma amarrada melhor nesse conceito de santificação e entender por que quando eu crescer eu quero ser igual a Jesus, né? Por que nós devemos pensar assim. Então, olhando hoje um pouquinho mais para o Novo Testamento, eu vou até utilizar outro teólogo, que é o Millard Erickson. Só para você ter ideia, ontem eu usei essa teologia aqui do Franklin, né? Do Franklin do Isla Myatt, mas só para você ter ideia, o Franklin, que é o autor dessa teologia aqui, ele disse que a teologia do Erickson é uma das melhores teologias sistemáticas, se não a melhor produzida nos últimos 100 anos. Então é claro que a gente também tem que beber nessa fonte, né? Então, só para a gente começar a nossa história de novo, né, já que a gente está falando de um sistema,
que é a teologia, né, teologia sistemática, quando nós somos justificados, isso é, declarados justos, porque cremos que Cristo realizou uma obra perfeita, tanto em sua vida quanto em sua morte, logo depois nós iniciamos o processo de santificação. Mas o que quer dizer santificação, mais uma vez? Santificação é a obra contínua de Deus, presta atenção nessa continuidade, na obra contínua de Deus na vida dos crentes. E aí ele vai tornando esses crentes realmente santos. E aí você pode falar assim, como é? Então o Erickson define santo como aquele que tem uma verdadeira semelhança com Deus. E ele amarra o conceito de maneira bem geral, por isso eu gostei tanto e quis compartilhar com vocês. Então, quem é o santo? Quem é o santificado? Quem é aquele? É aquele que foi justificado por Cristo e a partir de agora ele busca a semelhança com Deus. Então, para você fazer um teste rápido sobre o quão santo você é só você se perguntar, se alguém te perguntar assim na rua assim, como é que Deus é? Você tem coragem de responder assim, é parecido comigo. Então, quanto mais distante fosse essa resposta, menos santo você é. E todos nós vamos ter alguma dificuldade. Se você achar que é igual a Deus, também cuidado, pode ser outro probleminha. Aí é melhor a gente conversar com outro especialista, que não vai ser o pastor, vai ser o psiquiatra. Mas a ideia é que a gente continue parecendo com Deus e cada dia mais. Então é progressivo, é uma continuidade, como a gente já vai ver, mas é necessário que a gente de fato se pareça com o nosso Pai. Santificação, então, é o processo pelo qual a condição moral de uma pessoa é elevada. Não elevada simplesmente a um padrão social, mas elevada à conformidade com a mesma posição que você tem diante de Deus. Deus não te tornou justo em Cristo? Isso que justificação quer dizer? Pronto, sua moralidade tem que ser adequada a essa justiça que você obteve em Cristo. A gente não fala de Cristo porque não consegue. A gente mantém a régua alta e a gente tenta chegar lá e vai se esforçar. Esse assunto só vai acabar amanhã e vai se esforçar até que seja dia perfeito, né? E aí a gente vai discutir isso amanhã, estou tentando não adiantar o assunto aqui. Então, a santificação é a continuação de algo que foi iniciado na regeneração, justificação, conversão, todos esses processos que a gente não consegue amarrar cronologicamente, não consegue dizer o que veio primeiro, mas logicamente eles estão acontecendo tempo ali. Regeneração é o nascer de novo, né? Então, a santificação é também a aplicação que o Espírito Santo realiza na vida do crente. De uma obra que já foi consumada em Cristo. Então percebam que a gente na santificação está respondendo com as nossas atitudes, com nossa intenção de mudança, e a gente está tentando se parecer com o Pai. Então a gente está olhando ele como exemplo e a gente vai falar, não é só um exemplo remoto, é um exemplo que eu preciso aplicar à minha vida. Então não é uma coisa dispensável, volto a dizer. Como a gente viu ontem, a palavra santificação tem mais de um sentido. E o Erickson resume todos aqueles sentidos que a gente falou, como substantivo, como verbo, como adjetivo, em dois conceitos básicos, que eu achei bem legal também. Então ele vai dizer que no primeiro conceito, a santidade é a característica formal dos objetos, pessoas e lugares que foram separados daquilo que é trivial, ordinário ou mundano. E essas coisas foram separadas, coisas e pessoas foram separadas para um propósito específico. Vou dar alguns exemplos. Ontem nós falamos desse propósito específico no povo de Israel mesmo. Então eles foram separados para, por exemplo, apresentarem os oráculos de Deus ao mundo, para falarem de Deus ao mundo. É assim que a gente conhece toda essa história bíblica. Outro exemplo ainda mais específico, já no Novo Testamento, está em Efésios, no 13:2, que diz: consagra-me, em Êxodo, perdão, porque eu estou com óculos errado aqui, em Êxodo 13:2, e diz assim: consagra-me todo primogênito a sair da madre de sua mãe, israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. Então você percebe que essa consagração é essa separação, né? Então isso tem a ver com santificação também. E no Novo Testamento, agora sim, na primeira carta de Pedro 2:9, quando o apóstolo se refere aos crentes, ele vai chamar os crentes de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, a palavra aí, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a gente percebe esse primeiro sentido de separação, sim, separação do ordinário, separação de valores que não são eu não sei há quanto tempo eu estou fora do ar aqui, mas parece que deu um problema aqui na transmissão.
Vai saber por quê. Bom, então espero que tenha restaurado aqui alguma coisa. Eu vou parar um dos streams aqui para ver se eu vou deixar só no YouTube. Quem está assistindo pelo Facebook, infelizmente, vai ter que parar. Vamos ver se é esse. Bom, parece que aqui voltou agora. Não sei o que houve aqui. Espero que voltar. Parece que voltou. Eu estou vendo aqui minha transmissão de novo. Então, deixa eu voltar de onde eu parei, caso vocês ainda estejam aí, né? Parou completamente minha transmissão aqui. Isso. Ah, que bom que pelo menos ficou no ar, né? Então tá bom. Mas aqui eu fiquei sem retorno nenhum, inclusive aqui no meu YouTube. Bom, então deixa eu voltar do último ponto aqui. Ontem a gente viu a palavra santificação em mais de um sentido. E como eu disse há pouco, o Erickson resume em dois conceitos básicos. A santidade é a característica formal dos objetos, e eu estava dando exemplos aqui. Falamos do povo de Israel, falamos do exemplo que se encontra em Êxodo 2, quando Deus fala para consagrar os primogênitos, ou ainda no Novo Testamento, que foi o último exemplo que eu dei, em 1 Pedro 2,9, quando diz: quando o apóstolo se refere aos crentes como sendo geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é uma bênção saber disso, e nesse sentido, Deus está nos separando para um propósito específico. Okay? Assim como fez com Israel, faz conosco também. E o outro sentido tem mais a ver talvez com o sentido que a gente esteja mais acostumado, né? Que é a bondade moral ou a dignidade espiritual. Nesse sentido, o Erickson faz uma nota dizendo que esse sentido de bondade moral ou dignidade espiritual, isso passou a predominar. É o que a gente pensa mais, mas quando fala em santidade, a gente fala não só de separação do mundo, né, por um propósito específico, mas a gente está muito mais ligado na questão moral. Isso não está errado, mas complementa o outro sentido. Então, é, ele não só indica que nós fomos separados, mas porque Deus nos separou, nós devemos viver com pureza e com bondade. Então, a santificação, portanto, né, a santificação é tanto algo que ocorre no começo da caminhada cristã, como falamos há pouco, quando fomos separados, no momento da conversão, regeneração, justificação, mas que também a santificação tem outro aspecto que deve elevar e moldar a nossa moralidade para que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, para nos informar, né, e ordenar que devemos buscar uma vida de pureza, o Senhor Jesus enfatizou que somos filhos de Deus. E apesar de tudo, eu sei que a gente se acostuma a essa expressão, eu sou um filho de Deus. Mas ser filho de Deus quer dizer que pertencemos a Ele, temos um propósito específico, fomos separados por Ele, e já que isso tudo aconteceu, coerentemente devemos mostrar ao mundo o quanto somos parecidos com Ele. Como eu falei ontem, Israel errou, tropeçou muitas vezes, deu um mau testemunho. E nós, individualmente, será que temos dado bom testemunho com a nossa vida? Mas será que é possível fazer isso? Mas como é possível fazer isso? Então, por exemplo, a Bíblia não nos deixou cego ou imerso em nossas intuições, assunto que eu tenho repetido aqui. Mas o que, por exemplo, uma maneira de você é, mostrar de quem você é filho
é seguir as palavras de Jesus. Por exemplo, em Mateus 5, 43, 45. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, chover sobre justos e injustos. Olha que mudança de paradigma, né? Ser filho de Deus, andar como Jesus, ser imitador de Cristo, é andar na contramão de um sistema vigente, onde a gente deve retribuir aos inimigos aquilo o mal que eles nos fizeram. Nós somos comandados a vencer o mal com o bem. Então, se ouviste o que foi dito, orai pelos que você ouviste o que foi dito, odeie o seu inimigo. Agora você deve amar o seu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Isso é uma maneira da gente se aferir, né? Então, para Jesus, aqueles que fazem a sua vontade são a sua família. Lá em Marcos 3,35, você vai ver aquele episódio em que Jesus falam para Jesus que a mãe e os irmãos dele estão do lado de fora. Ele vai dizer, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Então, é uma aliança espiritual. Somos irmãos de Jesus espiritualmente, vivendo de acordo com ele. Então, eu fiquei pensando aqui, sabe aquele irmão, tio, sobrinho, primo, que toda família tem, que é problemático, né? Que não conseguiu se adequar aos padrões morais da família? Antigamente a gente chamava isso de ovelha negra. Pois é, quando você diz que é filho de Deus, mas vive como essa pessoa problemática, como essa ovelha negra, né? Você está dizendo que é um filho que não está adequado aos padrões morais de Cristo, né? Então, não faz sentido, né? Não faz sentido, como diria o nosso presbítero Cláudio. Então, você precisa, é necessário, é inexorável que nós nos adequemos aos padrões morais bíblicos. Paulo concordava com essa ideia de sermos totalmente coerentes, né? E nesse sentido nós devemos ter uma vida santa que pertence ao Senhor, viver como quem pertence ao Senhor. Por exemplo, aos Efésios, Paulo diz, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno da vocação a qual recebestes. Fomos chamados com propósito, então devemos andar de modo digno com isso. Efésios 4:1. Em seguida, para que cada um entenda como esse modo digno deve acontecer, ele esclarece que isso implica uma vida de humildade, mansidão, paciência e compaixão. Então, eu espero que você esteja fazendo uma espécie de checklist, assim, para saber se você está vivendo buscando a santidade ou não, né? Então, buscar, eu posso dizer, buscando eu estou. O quanto eu consigo, talvez vocês possam me dizer melhor do que eu mesmo. Então, em resumo, diz Erickson, o fato de alguém pertencer a Deus deve resultar, mas deve no sentido de tem que resultar em atributos morais que reflitam essa condição. Que responsabilidade, não é mesmo? Será que alguém consegue? Será que alguém consegue na sua vida transmitir tanto assim? E eu posso garantir uma coisa, não vai conseguir por conta própria. Será impossível. Mesmo que a gente tenha consciência de que Deus é quem é e quem nós somos, nós não vamos conseguir por conta própria chegar a esse nível de santidade. E com essa afirmação vem a parte que eu mais gosto da doutrina da santificação, que é lembrar que a santificação é uma obra sobrenatural também. Ela é realizada por Deus. Não é algo que nós fazemos com as nossas forças, ainda que alguma força própria esteja no processo. Então o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, e o próprio Deus os santifique completamente. O vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que a obra vem de Deus, passa por nós para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23. Quando afirmamos que uma obra é sobrenatural, não estamos afirmando que a nossa vontade não estará de alguma maneira envolvida, mas que a nossa vontade será nutrida, guiada. Aprenderemos com o Espírito Santo. E até o nosso querer nascerá por conta do Espírito Santo, né? Ou de alguma maneira, o Espírito Santo é quem vai nos convencer de que nós de fato precisamos ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo da santificação. Além disso, e com isso eu encerro, não fiquemos desesperados se ainda nos parecemos poucos com Jesus nessa vida, pois a santificação é um processo.
Paulo, aos Filipenses, diz: estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vocês irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 1,6. Então, aí estão, né, nesse arranjo que Deus fez para a gente, nessa proposta, estão a faca e o queijo, a fome com a vontade de comer, né? O interesse de Deus e o poder de Deus para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Mas a pergunta que eu vou responder amanhã é: então é só ficar sentado no sofá e esperar o milagre de Deus? E amanhã a gente encerra tentando responder essa questão. Será que é só Deus vai fazer tudo, a gente não faz mais nada? Claro que não, né? A gente já sabe disso. Mas eu vou trabalhar esse tema amanhã, fechando essa semana. É claro, né, que essa pausa que deu no meio se desconcentra um pouco a gente. Espero ter conseguido fazer sentido de novo. Fiquei preocupado aqui, olhando o tempo todo se estava no ar ou não, mas acho que deu certo até o final. Enfim, assim a gente termina mais o programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. Amanhã, se Deus permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais da santificação, mais do mesmo Cristo. E como você sabe, ou melhor, e quem sabe você já seja mais santo um pouquinho amanhã do que hoje, né? É essa a expectativa diária. E a você que chegou até aqui, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja, tá bom? Que é muito sincero, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. Que Deus te abençoe. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Paz, que Deus abençoe.